Vamos lá. Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Em meio a circunstâncias tão adversas, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado em tua poderosa mão e nos permite, Senhor, estar nesse momento virtualmente reunidos, ó Pai, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Que as nossas mentes e nossos corações estejam aptos, ó Pai, para compreendermos mais da Tua palavra e que o Epson, Senhor, seja novamente um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Desde, acho que quando a gente estava selecionando alguns temas, né, para apresentar, eu queria falar sobre as parábolas, né, muito pelo livro que eu li, que o título do livro é A Poesia e o Camponês. Esse livro foi reeditado pela Vida Nova, e nessa reedição eles colocaram o título de As Parábolas de Lucas, porque juntaram com uma outra coleção de livros desse mesmo autor, Kenneth Bailey, mas eu gostei desse nome, A Poesia e o Camponês, porque ele dá a ideia disso, né, de como as parábolas ela contém uma estrutura literária, né, e também a gente consegue interpretar ou alcançar um pouco a ideia que ela quer passar através da cultura, né, camponesa da Idade Média. O objetivo, então, dessa apresentação é apresentar uma forma de análise das parábolas a partir de uma perspectiva literária, né, utilizando principalmente as poesias do Antigo Testamento, de como as poesias do Antigo Testamento elas interferem, ela constrói todo um modo de construir os textos, de construir aquilo que Jesus diz, né? Ela influencia muito, né, as parábolas, e com uma investigação da cultura do Oriente Médio, principalmente a partir do século XI, né, quando alguns historiadores eles começam a contar muito mais como vivem os camponeses, né? Então, pegando isso, né, como a estrutura literária das poesias, das profecias do Antigo Testamento e a investigação da cultura do Oriente Médio, principalmente a partir do século XI, a gente consegue ter uma visão ampla e de forma mais profunda das parábolas. Então, a primeira pergunta é o que é uma parábola? Né? O que é uma parábola? É importante dizer, né, que a nossa compreensão sobre parábola ela é muito ligada à cultura grega. Né? E na cultura grega a gente entende que a parábola seria uma história para nós entendermos um conceito, entendermos alguma coisa. Só que no Novo Testamento o nome que se dá para a parábola, se não me engano, é Mashal. E a palavra parábola, né, ela insere uma série de coisas, né, que vai até piada mesmo. E esse autor aqui, Jeremias, ele é um dos primeiros, né, que vai contra uma leitura alegorizante das parábolas e ele tenta descrever melhor como essas parábolas. E ele vai falar que as parábolas, a palavra parábola, ela pode significar, na linguagem comum do judaísmo pós-bíblico, formas figurativas de linguagem de todos os tipos. Ou seja, a palavra ela significa formas figurativas de linguagem de todos os tipos. Parábola, símile, alegoria, fábula, provérbio, revelação apocalíptica, enigma, símbolo, e por aí vai. Alguns autores colocam até piada, né, poderiam funcionar como uma parábola. O Klein Snodgrass, que tem um livro publicado pela CPAD, que é As Parábolas de Jesus, se não me engano, ele classifica as parábolas em 6 categorias, né? Similitudes, eu vou falar rapidamente, né? Porque essa geralmente não é uma preocupação dos autores, né? Para descrever as parábolas, porque tem muito essa ideia que pode significar muitas coisas, né? E nem todas as classificações são bem abrangentes. Então, a gente tem uma comparação explícita, né? Ou imagens ampliadas, né? Um exemplo é exposição como ovelha sem pastor. Tem as parábolas interrogativas, né? Engloba categorias de parábolas com perguntas internas, perguntas introdutórias, ou até mesmo parábolas que são inteiramente apresentadas como perguntas, como aquelas do Qual de Vós, né?
qual de vós que tem um filho, e por aí vai. E o filho tá com fome, ele pede pão, você dá uma pedra para ele, né? Tipo de parábola interrogativa. Existem as parábolas que são do tipo narrativas duplamente indiretas, que são metáforas ampliadas e analogias narrativas. As parábolas jurídicas, né, que quase sempre, ou quase por necessidade, exigem uma aplicação de encerramento, né? Algo que aponte o dedo para o ouvinte e aponte de forma explícita como a pessoa errou. Temos as parábolas, as indiretas simples, que são chamadas de história de exemplo, né? Quando Jesus, geralmente, no final da parábola, ele diz, vai e faça o mesmo, ou isso fica implícito. O sexto tipo é parábolas de tipo quanto mais, né? E essas, elas fazem meio que uma relação de contraste entre as ações humanas e as ações divinas. Claro, colocando sempre as ações divinas, as ações de Deus, como superiores às ações humanas, né? E a classificação dessa parábola pelo Klein Snodgrass quanto mais mesmo, palavra do tipo quanto mais. Ele diz, na falta de um nome melhor, fica esse mesmo. Tendo em mente que uma classificação das parábolas não adianta muito, né, e nem faz tanto sentido para a gente, nesse estudo, é melhor ver como a parábola funciona. Vou falar assim, né, ela funciona como uma experiência. Eu falei, né, que na nossa cultura, a gente tem mais uma compreensão grega, né, de que a história a gente conta uma história, uma parábola, para entender um conceito teológico. T.W. Manson, ele tem um livro que é O Ensino de Jesus, um livro de 1965, e ele fala sobre as parábolas. Ele diz que a verdadeira parábola não é uma ilustração para ajudar a esclarecer uma discussão teológica. Pelo contrário, é uma forma de experiência religiosa. Para entender isso, em Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58, nós temos um texto em que diz assim, né? Indo Jesus pelo caminho, lhe disse um dos discípulos, né? E os discípulos dizem, Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. Se Jesus fosse um ocidental, né? Se Jesus fosse falar por essa compreensão grega, poderia ser que ele respondesse assim, olha, é fácil fazer declarações ousadas, mas você precisa considerar seriamente o que lhe custará me seguir. Parece evidente até agora que você não fez. Preciso dizer-lhe claramente que não lhe posso oferecer salário, nem segurança alguma. Se minhas palavras ainda não estão claras, deixe-me ilustrar isso. Eu nem uma cama possuo para dormir. E aqui, no final, seria a espécie de parábola, né? A história que a gente usa para exemplificar uma declaração teológica, né? A gente vê que isso seria muito mais se a preocupação de Jesus ali fosse essa, né, de dar apenas uma ilustração para esclarecer uma discussão teológica. E a gente vê o que é que Jesus faz, né? Como é que Jesus responde? Jesus responde dizendo, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, e isso mostra claramente como é que funcionam as parábolas para os judeus, né? Os judeus, né, segundo esse Manson, eles não são contemplativos, não é um tipo de pessoa contemplativa, né, que você conta uma história e ele começa a imaginar aquela história, né? Ele vai definir os judeus como mais experiencialista, né? Eles entram dentro da história. E é engraçado quando a gente pensa isso e dá o exemplo de Davi, né? Quando Davi peca, Natan lá vai confrontar ele, o que é que Natan faz, né? Natan conta uma parábola ali, conta uma história, e Davi entra no meio daquela história e diz assim, esse homem merece morrer. Ele, tipo, tá lá empolgado, né? Ele entra na história, ele reage àquela história, né? Ele precisa tomar uma decisão no meio daquela história. Quando ouve a parábola, ele precisa tomar uma decisão. E é assim que funciona, né? Tanto Jesus quanto a sua audiência, eles compreendiam muito bem como funcionava a parábola. Qual era a característica, qual era a reação esperada. Jesus sabia qual era a reação esperada que o seu auditório deveria ter. E o auditório estava ali também compreendendo isso, que era preciso entrar na história. A gente, quando ouve assim, né, pelo menos eu, quando leio esses trechos,
eu ficava, poxa, mas por que Jesus responde assim? Não era muito mais fácil ele dizer, olha, não dá para você me seguir, eu não tenho nem onde ir em qualquer lugar, você está disposto a isso? Não, Jesus conta uma pequena parábola, né? E nessa parábola é preciso que tenha aí um pequeno drama e é preciso que o discípulo lhe tome uma decisão. Claro, a gente não tem no texto original qual é a reação do discípulo, mas a gente vê que na leitura disso a gente precisa entrar na parábola e tomar essa decisão, né? Assumir o lugar do auditório ali e dizer, será que nós estamos dispostos a seguir Jesus? Ele contando esse drama todo aí, né? Drama como essa história que ele cria, essa experiência que ele cria. Jesus dá essa resposta parabólica, né? Uma resposta que é ao mesmo tempo uma afirmação sublime a respeito da pessoa dele, né? E também é uma confrontação dramática, né? Tipo, você está disposto realmente, tome uma decisão aí, né? Tome essa decisão. Mas essa decisão, você precisa entrar dentro da história para poder tomar essa decisão. A gente vê que a parábola é a própria mensagem, a própria resposta de Jesus. Ela gera experiências e fazia as pessoas tomarem decisões. Então, o que é que a gente quer dizer com isso, né? É que tanto Jesus, né, como autor dessas parábolas, quanto os ouvintes, eles estão numa relação aí entre o que é dito e a forma como é dito, entre a parábola e a forma como a parábola ela é contada. E essa forma de como a parábola é contada e o fato de usar parábolas, eles estão dentro de um contexto de produção, eles estão dentro daquele contexto ali judaico, né? Então, há nessa relação fatores culturais que governam as escolhas de palavras, o fato de usar a parábola para responder, para dar um ensinamento, e isso são fatores culturais, né? E essas escolhas, elas provocam efeitos em relação ao auditório, né? Aos ouvintes. Por exemplo, o fato de Jesus utilizar de um judeu. Imagina essa reação. O judeu ele precisa entrar dentro da história. E quando Jesus chega para um fariseu, né? E quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele conta uma parábola, ele coloca o fariseu, coloca aquele homem dentro da parábola, e aquele homem vê passar o sumo sacerdote, e não é o sumo sacerdote o herói, ele vê passar o levita, e não é o levita o herói, e o herói da história é um samaritano, né? Tipo, ele é colocado dentro da história e ele tem que ali que reagir, que responder, e a resposta que ele tem que dar, que ele só pode dar, dizer que o próximo, que o herói daquela história é um samaritano, é um inimigo, isso é muito forte, né? E a gente vê que essas escolhas de contar por parábolas e essa reação da pessoa, ela provoca, e a gente precisa observar esses efeitos que é provocado, né? Então, como leitores dessa relação dialógica, né, que acontece ali entre Jesus e o auditório, falando sobre as parábolas, mostra que nós precisamos buscar, pelo menos, ou tentar buscar esse contexto em que ocorre essa escolha de linguagem para iluminar a nossa aplicação das parábolas em nosso contexto, né? Então, a gente tem que, pelo menos, buscar um pouco desse contexto, absorver isso, essa relação que havia ali, para podermos aplicar. Porque senão a gente perde muito do que vai acontecer, né? do que está por ali. Vamos exemplificando isso antes disso, né? Onde nós encontramos as parábolas. Isso é um ponto importante também. As parábolas, elas podem estar em um diálogo teológico, né? Quando a gente tem a discussão de Jesus e o jovem rico, né, e ali tem a parábola no final, a parábola do camelo e da agulha, que muitas vezes a gente separa, né, mas essas parábolas, essa parábola, ela tem a função importantíssima de formar o clímax de toda a discussão. A parábola é um evento narrativo, quando a gente tem o banquete na casa de Simão, né, que Jesus conta a parábola dos dois do credor e dos dois devedores. A parábola é uma história de milagre, né? Daquela mulher que tinha um espírito de enfermidade
E no final Jesus conta a parábola do boi e do jumento. Né, a gente tem uma parábola na coleção topical, né, que tem um tópico ali, Jesus contando um tópico, e no meio tem uma parábola que é o clímax, né, que está dentro desse tópico, né. A gente tem uma parábola e um poema, desses, a gente tem em Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13, em que nós temos um poema sobre oração, e o clímax desse poema são duas parábolas. E às vezes aparece a parábola sozinha. Voltando àquele assunto anterior, né, de como nós, leitores, podemos entrar e buscar, nessa relação dialógica ali, buscar o contexto, existem pelo menos duas formas de a gente perceber isso. É olhar a parábola como uma peça dentro da peça. Uma pequena esquete dentro de uma peça maior. Em Hamlet, né, em Hamlet, ato 3, cena 2, a gente tem um pequeno drama sendo encenado por atores, né? Hamlet entra na presença do rei, que é o tio dele, com a trupe de atores. Há um confronto entre Hamlet e o rei, e ele usa uma peça, né, os atores ali dramatizando, para se comunicar com seu tio, né, para falar com o tio, com o rei. E à medida que o grupo de atores avança ou prossegue com sua peça ali, com uma pequena esquete ali, sendo usado por Hamlet para confrontar o rei, então, à medida que o grupo de atores prossegue sua peça, dentro da peça, o auditório ele tem a atenção voltada deles, dos atores, para o rei. Eu não sei se vocês entenderam, mas vamos colocar um pouquinho mais para algo mais comum. Imagina um filme em que há um confronto entre dois personagens, e o personagem usa uma peça de teatro para comunicar alguma coisa àquela outra pessoa. Não sei se dá para entender essa imagem aí. E se nós olharmos para as parábolas, elas frequentemente funcionam como uma peça dentro da peça. Há uma narrativa sendo contada, e Jesus usa as parábolas, né, como uma peça dentro dessa peça maior. Isso na minha cabeça fazia muito sentido. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso. Sempre que possível, né, nós devemos procurar essa relação entre Hamlet e o rei, né, para podermos entender a peça sendo contada dentro da peça, o contexto em que está sendo discutida a parábola. Uma outra coisa é observar, claro, o narrador e os ouvintes, né? Pense num piano de cauda, né? Um piano de cauda, a gente tocar uma música. E pense agora que você contar uma história para alguém que faz parte da sua comunidade, é como você contar essa história tocando um piano. No piano você vai ter as notas graves, agudas, e quando tons leves, tons mais fortes, né, partes que são mais rápidas, partes que são mais lentas, e quem entende a música, quem ouve a música, quem escuta a música, ele vai perceber todas essas nuances. Vamos colocar isso assim. Imagina que você está contando a história sobre Lampião para pessoas aqui do Brasil, pessoas do Nordeste. Então, quando você diz que Lampião encontrou água, né, isso faz um sentido. Isso a gente começa a criar todo um contexto em nossa mente, né? Porque o sertão não é fácil de você encontrar água, é seco, é calor. Então, você dizer que ele encontrou água, você traz uma ideia de refrescância, traz uma ideia de alívio, né? Quando você diz que Lampião entrou dentro de uma casa de uma senhora, você não vai imaginar uma casa com jardim. Você não vai imaginar isso. Você vai imaginar uma casa comum no sertão, né? Agora, imagina contar essa história para um esquimó. Veja, a música do piano de cauda é como se essas nuances, né? Você fala sobre a água
E o que é que a música vai te dizer? Falar de alívio, vai te falar de refrescância. Você fala de que ele entrou na casa de uma senhora, o que é que essa música vai te dizer? A pessoa que está contando a história não precisa nem dizer isso, mas a música ela vai dizer que essa casa ela não tem jardins. Mas se você conta essa história para um esquimó, toda essa música do piano de cauda, ela não vai ser ouvida. E nós precisamos entender que quando nós estamos lendo as parábolas, nós somos o esquimó. Né? Nós somos esses esquimós. O povo que tinha condições de ouvir e entender com profundidade o que estava sendo dito em uma parábola eram as pessoas da Palestina no século I. Né? Principalmente pessoas comuns, pessoas do dia a dia, aldeões que viviam ali na Palestina. Então, essa é uma forma da gente também ver e reconhecer essa nossa dificuldade de que nós somos esses esquimós e muitas vezes não escutamos o piano de cauda invisível. Kenneth Bailey, né, que é o autor do livro Parábolas de Lucas, da Vida Nova, ele conviveu 25 anos com aldeões no norte da Síria, no norte do Iraque, nos planaltos da Galileia e no sul do Egito. Ele era filho de missionário, né? Ele é filho de missionários e conviveu por 25 anos com essas pessoas. E ele também estudou muita literatura histórica ali sobre o Oriente Médio, e ele tenta responder se a cultura dos camponeses do Oriente Médio ela se modificou com o decorrer dos séculos. Né? Ele vai encontrar aqui ali do século XI até o período que ele vai morar lá, ele vai dizer que a cultura dos camponeses do Oriente Médio ela não se modificou. Então, a gente pode muito bem dizer que do século XI para lá, para o tempo de Jesus, ela talvez também não tenha se modificado. Então, essa é a hipótese de Kenneth Bailey. Então, ele dá 2 exemplos. Ele vê que lá no Oriente Médio, né, entre os aldeões, ele diz que é muito comum que chefes de família, pessoas que têm principalmente recursos, ele diz que essas pessoas são reconhecidas pelo seu andar, pelo modo em que andam, como eles caminham, a forma como eles caminham pausadamente ou mais acelerado. Isso fala muito sobre que tipo de pessoa aquela pessoa é, o caráter dela. E isso é muito perceptível lá na cultura, né? Ele vai dizer que Ben Sirac é uma literatura do século I, anterior ao Novo Testamento. Ele vai dizer que tem uma frase lá escrita, né, que um chefe de família, um homem honesto, ele é conhecido pelo seu andar. E ele fala que, assim, né, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a corrida do pai ao encontro do filho pródigo, ela não é importante. Para a gente que lê isso, ela não é importante, não traz nenhuma importância. A importância é que, muitas vezes, o pai estava desesperado para encontrar o filho. Né? Um aldeão, né, conviveu com o Kenneth Bailey, ele vai ler essa parábola e vai dizer, poxa, aquele cara, ele não estava preocupado, aquele senhor, ele não estava preocupado com que as pessoas iriam julgar ele, com a forma que as pessoas iriam julgar ele. Ele estava mais preocupado com a recepcionar aquele filho. Então, temos 2 culturas aí, a nossa, a ocidental, vai dizer que não é tão importante assim, para o contexto da história, e a cultura dos aldeões que vai dizer, isso é muito importante, então aquele filho era muito importante para ele, por isso que ele corre. Então, temos um certo confronto aí, né? Aí ele vai nos questionar, né? Qual cultura deve informar as nossas interpretações? A nossa ou a dos aldeões? Que pode até ser confirmada por uma literatura anterior ao Novo Testamento. Aí, um outro exemplo que ele dá, nós podemos dizer assim, mas como essa aí, ela foi confirmada, né, por uma evidência do século I, então a gente pode confiar nisso, né, que os aldeões estão certos. Mas, por acaso, ele dá um outro exemplo, quando se fala da manjedoura, né, a gente imagina, na nossa cultura, que a manjedoura ela ficaria
num estábulo com os animais, porque os animais ficam no estábulo, as manjedouras ficariam ali também. Nós colocamos os animais no estábulo. Mas ele vai dizer que no Oriente Médio, ele encontra literatura desde o século XI, de que a casa do camponês, existia um cômodo dentro de casa, né, que tinha um nível mais baixo e um nível mais elevado. No nível mais baixo, à noite, eram recolhidos os animais da família. E a família vivia nesse nível mais alto. Nesse nível mais alto, né, onde ficava a família, havia manjedouras que ficavam no assoalho da casa. Então, a gente tem aí claramente que é provável que, ou seja, pela experiência dos aldeões, os camponeses no Oriente Médio, eles iriam olhar e dizer assim, não, Jesus não nasceu fora de casa, ele nasceu numa casa particular. A gente vai dizer, não, ele nasceu lá nos animais, lá fora de casa. E o autor ele nos dá 3 alternativas, né? Continuar presumindo conforme a nossa cultura, afirmar que esse texto permanece obscuro porque não temos outras evidências, ou concordar experimentalmente que os camponeses no Oriente Médio eles não mudaram seus costumes até agora, e razoavelmente nós podemos presumir que nos séculos anteriores eles mantinham os mesmos costumes. Logo, não há nenhuma razão para não usar essa evidência, né, e afirmarmos que Jesus nasceu em uma casa particular. Isso talvez não tenha tantos problemas assim, né, da gente fazer um presépio lá e colocar os animais juntos lá, como se fosse afastado de casa. Mas nas parábolas, se decidirmos não usar a interpretação cultural, muita coisa se perde, pois o próprio cerne sobre o ensino de Jesus, ele aparece também nas parábolas. Pronto, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura literária das parábolas, e aqui nós vamos nos basear principalmente na literatura judaica do Antigo Testamento. Eu vou usar principalmente um texto de Isaías para falar sobre isso. Então, nós temos os paralelismos, né, que é a principal estrutura literária, né, que é um artifício literário construído a partir do uso de 2 linhas que se relacionam entre si de alguma forma especial. Faltou o L aí. Então, eu tenho o paralelismo padrão, que é quando essas 2 linhas, né, a primeira, nós temos uma frase, e a segunda frase ela é o sinônimo da primeira frase. Paralelismo antitético, em que a segunda linha ela é uma oposição à primeira. E o paralelismo sintético, né, em que a segunda linha ela é praticamente um clímax, um ponto-chave relacionado à primeira. E a gente vê que esses 3 tipos de paralelismo, essas 3 ferramentas, essas ferramentas de 2 linhas, né, elas se combinam com outros 3 estilos literários, que também é chamado de paralelismo, que foram desenvolvidos pelos poetas do Antigo Testamento. Veja, esse tipo de paralelismo aqui, padrão, antitético, sintético, são essa ferramenta de 2 linhas. Essas ferramentas de 2 linhas, elas se combinam para formar outros estilos literários, que são também chamados de paralelismo. E a gente tem paralelismo, por exemplo, o primeiro é padrão, paralelismo padrão. É quando eu junto uma série de duas linhas, em que essas linhas elas seguem esse padrão, A, B, B, C, C. Né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E aqui nós temos também o paralelismo buscar ao Senhor, né? Enquanto se pode achar. E buscar o Senhor, invocar-o, se pode achar, é um sinônimo de estar perto. Deixe perverso seu caminho, perverso, iníquo, caminho, pensamentos. Mas ele tem esse padrão, A, B, B, C, C. O paralelismo invertido, né, ele é chamado também muitas vezes de quiasma, porque ele segue como se fosse um X. Não, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Esqueci de dizer que é baseado em Isaías 55, do 6 ao 10. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Aí tem um ponto alto aqui, né, um clímax, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, aí volta, né, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja que ele usa, faz uma inversão. Essa linha A, né, a primeira linha, ela vai ser retomada aqui na última linha. A segunda linha, a linha B, ela vai ser retomada na quarta linha. Né? E a linha C, ela fica como um clímax, né? É o paralelismo invertido. Na literatura bíblica, a inversão de temas é usada muitas vezes, né? Na parábola que nós vamos analisar, a gente vai ver o paralelismo invertido diversas vezes. E é até chamado de o princípio da inversão. A gente tem um paralelismo integral, né, que faz essa escadinha aqui, né? Porque assim como o céu, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Aqui eu esqueci o D, né, ABCD, e prosperará naquilo que designei. Ela faz essa espécie de escadinha, né? Por isso que é chamado de paralelismo integral. São elementos literários que é muito utilizado pelos autores, principalmente em Isaías aqui, é muito utilizado também nas parábolas. Esses três artifícios estilísticos podem ser usados em várias combinações, mas os blocos básicos são os 3 tipos de paralelismo. Nós vamos analisar aqui agora uma parábola onde no centro desse diálogo ocorre uma parábola, né? Na verdade, a gente vai analisar uma história completa e o centro do diálogo é uma parábola. Todo o diálogo, né, toda a história contada, toda a narrativa, ela é estruturada com o princípio da inversão. A parábola dos 2 devedores, né, o caso da mulher pecadora e do jantar, né, que Jesus está ali. Então, a estrutura da parábola é a seguinte. Nós temos a introdução, a gente vê claramente o princípio da inversão aqui, ó. A introdução, onde nós temos o fariseu, os 3 personagens, né, o fariseu, Jesus e a mulher. O derramamento do amor da mulher, a mulher age, né, o diálogo, Simão julga erradamente, e a parábola como clímax. Aí temos novamente o diálogo, Simão julga retamente, vê como essa linha está combinando com essa outra linha aqui. O derramamento do amor da mulher, novamente a mulher em ação, e aqui, ó, esse segundo ato combinando com esse 6º ato aqui, e a conclusão onde nós temos novamente, né, os 3 personagens iniciais, né, vê que há claramente o princípio da inversão aqui, uma estrutura em quiasmo, e com a parábola sendo o centro o clímax da história. Então, eu queria analisar com vocês cada um desses atos aqui, para a gente depois para a gente vendo como é que se aplica isso também, né? Para interpretar a parábola. Claro, a gente vai misturar aqui nessa apresentação elementos estruturais da parábola e elementos culturais, né? A partir da literatura sobre os camponeses do Oriente Médio. Jeremias, novamente, né? Ele vai dizer que o texto, já na introdução, mostra os 3 personagens, ele vai dizer que o texto parece indicar que Jesus havia pregado um sermão, impressionado as pessoas, né? E foi convidado, né, para um jantar. Jesus prega, então seria assim, Jesus prega num encontro anterior, um convite é feito e Jesus aceita. Era a Safrai, né, que é um viajante lá do Oriente Médio, na Antiguidade, ele vai dizer que refeições para estudos religiosos eram muito comuns, né? A gente entende no caso que Jesus, como um mestre que estava despontando, e Simão, que não era um fariseu lá de Jerusalém, mas para uma outra cidade,
afastada do grande centro, né? Então, Jesus, despontando como mestre, aquele fariseu ali veio e convida Jesus para um jantar para um debate religioso também. E é interessante que esses tipos de jantares, eles não eram isolados, esse tipo de refeição era pública. Esse autor aí, Tristan, ele vai dizer que o portão do jardim, a porta, eles estavam abertos, ficavam abertos, então qualquer pessoa poderia entrar ali. Apesar de não ser convidada, elas não eram consideradas intrusas se estivessem em casa. Então, como era que se estruturava, né? Ficava as pessoas, né, deitadas assim num divã, uma mesa, né, onde ficavam os alimentos, as pessoas deitadas com os pés para trás, os servos em pé, né, ao redor da mesa, por trás das pessoas, e por trás dos servos ficavam os curiosos, né, pessoas desocupadas da aldeia que ficavam ali se aglomerando para escutar o que acontecia nesses debates, né. Cher, esse autor aí, ele indica que uma coisa interessante é que Simão, ele ignora costumes de hospitalidade. E o que a literatura fala é como regras de hospitalidade, elas eram convenções assim, tipo, que você não cumprir isso era cometer um crime, né? Era você indicar, na verdade, que a pessoa ela não era bem-vinda em sua casa. Você descumprir esses costumes de hospitalidade era dizer que aquela pessoa não era bem-vinda mesmo, era estar totalmente, ou reconhecer que aquela pessoa era de uma qualidade inferior. Aqui nós também temos aí a segunda cena, né? A ação da mulher. Uma mulher age. E a gente vê um paralelismo invertido nas três ações da mulher. E eu coloquei aqui como para a gente ver essa ideia de X mesmo, né? Que a primeira ação dela, ela combina com a última ação, né? Ela traz um perfume, enxuga e por isso, né, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Não, essa aqui é a ordem, né? A combinação é essa aqui. Ela traz os perfumes e a primeira é colocada por último, quando Jesus diz, né, na descrição da narrativa, né? A narrativa é a seguinte: ela traz o perfume, ela fica aos seus pés e molha os pés de Jesus com lágrimas. Aí depois enxuga os seus cabelos, beija os seus pés, depois unge os seus pés com ele. Isso é a ordem da narrativa. Mas a gente vê que nós vamos colocar, né, sem ser nessa ordem da narrativa, a gente vê que ela traz o perfume e unge os pés de Jesus. Mas na ordem da narrativa, essa ação aqui, ela tem essa sequência e depois combina com essa aqui seria a primeira ação depois da última, né, enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, essa ideia de X, né, de como funciona esse paralelismo invertido. A mulher traz o evangelista descreve a ação da mulher assim, né? Ela traz o perfume, ela fica aos seus pés, molha os seus pés com lágrimas, depois unge os pés de Jesus, né? Depois enxuga os seus cabelos, beija os seus pés e unge os pés com ele. Falando sobre aspectos culturais, né? Disso, né? A gente vê que desatar os cabelos e enxugar os pés de Jesus parecia com os cabelos, né, parecia ter sido uma ação espontânea da mulher. Ela não estava preparada para isso, né, para chorar, molhar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Ou talvez até ela não estava preparada ali que ela iria cumprir com as regras de hospitalidades que foi deixada de lado pelo anfitrião. Então, ela vê que Jesus está sendo totalmente ignorado ali, está sendo colocado como inferior, e ela diz assim, isso não pode acontecer. Então, ela usa o que tem ali naquele momento para tentar cumprir as regras de hospitalidade, né?
E a gente vê que essa pode ser uma interpretação pelo que Jesus diz depois, né? Lá na frente a gente vai ver. Ungir os pés, porque ungir a cabeça, né, segundo esse autor aqui, seria presunçoso demais, né? Na literatura histórica, né, se diz que era possível um mestre, alguém importante, ele ser ungido na presença de reis ou sacerdotes. Como aquela mulher não era nada importante, ela não iria ungir a cabeça de Jesus, então ela vai para os pés. E há o fato também de que os pés ser considerado, de certa forma, impuro, né? Tanto é que eles ficavam com os pés afastados da mesa, porque os pés, de certa forma, eram impuros. O verbo utilizado para dizer que ela beijava os pés de Jesus era de forma repetitiva, né? Então ela estava ali, além de cumprir aquilo que Simão não fez, ela faz também por humildade, por devoção. E o perfume que ela usa, né, para ungir os pés de Jesus, isso que é o que indica que provavelmente aquela mulher era realmente uma prostituta, tanto pelo que Simão fala dela, como por esse perfume também, parece ser um indicativo de que ela usava isso para torná-la atraente. Mas alguns autores até assim, né, colocam como um problema essa interpretação, né, de que foi mais o que Simão disse sobre ela que fez a gente perceber que provavelmente ela era uma prostituta. Mas há alguns indícios aí de que realmente era. Então, até o fato de desatar os cabelos, eu não lembro se eu falei disso, uma mulher desatar os cabelos diante de homens assim que não eram seu marido era algo que dava até divórcio, né? Porque era como se a mulher estivesse fazendo gestos eróticos mesmo, ou sensuais, para outros homens. Tem até no Talmud, se não me engano, em que há um aconselhamento aos sacerdotes, né, de que quando eles forem apedrejar uma mulher, se o cabelo daquela mulher for um cabelo bonito, ele não desatar o cabelo dela, né? Da mesma forma que fala para o seio, né? Ele fala assim, se o seio dela for bonito, também não tirar a roupa dela, para não provocar nenhum outro tipo de reação ao sacerdote, ou para permanecer ele puro. Então, o fato dela desatar os cabelos aí pode indicar também isso, de que foi uma reação totalmente inesperada dela mesmo. Ou que parecia algo que ela não se preocupava muito com isso. Então, aí a gente vai para a cena 3, né? A gente tem um diálogo aí, Simão julga erradamente. Então, voltam os 3 personagens. O fariseu aparece primeiro como um crítico espiritual. Ele, claro, não confessa suas falhas como hospedeiro, ele não vê aquilo ali como a mulher cumprindo o que ele deveria fazer, mas ele vê apenas uma mulher imoral desatando o cabelo e contaminando um dos seus convidados. E que aquele convidado está nem aí para aquilo que está acontecendo, né? Para aquele toque dela, e para aquela contaminação. E ele usa uma linguagem, né, desdenhosa para com Jesus, né? Se este aí fosse realmente profeta, né, saberia que esta mulher aí, é como se fosse uma mulher desse tipo, né, uma mulher pecadora. E ele mostra qual é a real intenção dele ali ao convidar Jesus para um debate. Não é um debate que ele quer aprender, que ele se coloca como alguém humilde. Ele coloca Jesus como inferior ali e quer realmente desmascarar Jesus. Né? Ele quer desmascarar Jesus. E Jesus conversa com ele e diz assim, olha, posso te contar uma coisa? E ele diz, sim, mestre. Né? Pode dizer. E quando ele chama Jesus de mestre, ele confessa o seu pecado, né, o seu fracasso como anfitrião. Porque não era daquela forma que ele deveria tratar um mestre. Né? Não, se ele considerava Jesus como um mestre, ele deveria cumprir as
regras de hospitalidade, né? Ele apenas vê a mulher como um imoral e aquele ato obsceno ali dela desatar os cabelos e tocar em Jesus contaminando. Né? E Jesus, claro, nem alheio totalmente, né? Porque a gente entende que Jesus estava reinterpretando ali o que os fariseus acreditavam. Os fariseus acreditavam que uma pessoa impura contaminaria o puro. Mas Jesus estava dizendo, eu, como santo, acontece o contrário, né? E aqui a gente vê a parábola, a cena 4, né? A parábola acontecendo, né? 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. A gente tem os devedores, o credor, um devedor, outro devedor, os devedores, o credor. Tem algumas versões que colocam o credor primeiro, né, e os devedores. Aí você teria quase uma inversão mesmo, né? Que o credor aparecendo primeiro e aparecendo por último, os devedores aparecendo aqui no meio e a dívida dos dois aqui nesse lugar. Mas o Kenneth Bailey coloca apenas como uma estrutura literária simples, né? Que essa parábola não tem nenhum padrão, assim, apenas uma estrutura literária simples, né? Uma frase e completa, a outra completa, uma completando a outra. Mas o que é mais interessante que ele chama não é para a estrutura da parábola, mas as palavras que foram usadas, né, nessa parábola, né? Ficou assim porque eu tirei um print do Word, né? Esqueci de tirar essas marcações. Então, veja que as parábolas para pecadora, credor, devedor, pecado e amar, elas como se possuíssem, como se fosse um jogo fonético que Jesus faz aqui, né? Faz essa brincadeira fonética aqui, usando palavra pecadora e credor, devedor e pecado, né? Esse jogo de palavras, comparando e estabelecendo ao mesmo tempo o contraste, né? Entre a pecadora e seu pecado, e Simão como um devedor, né? Que não expressa amor. Então, o que é interessante é essa estrutura aqui das palavras, né? Como se fosse um jogo fonético, né? Credor e pecado, a gente tem o mesmo som parecido, o mesmo jogo de palavras, aqui devedor também, né? A gente tem esse prefixo usado aqui para pecadora, né? E para devedor. Tem essa similaridade entre as palavras. Então, aí a gente volta novamente ao diálogo, né? E agora, imagine essa parábola, né? E Simão entrando na parábola, ele tendo que reagir, né? Ele não não está contemplando apenas. Jesus o coloca dentro da parábola. Né? Jesus coloca, ele precisa de uma reação dele, precisa dizer agora a ele. A parábola termina, né? Perdoa a dívida de ambos, assim ele pergunta, qual dos dois vai amar mais o seu Senhor? Né? Simão está envolvido ali na parábola. Ele está experienciando a parábola, e agora ele precisa decidir. Né? Ele precisa tomar uma decisão. Aí quando ele toma uma decisão, ele vai julgar, ele percebe que caiu na armadilha. Né? Aí você diz, poxa, né? O que foi que ele fez e agora como é que eu posso sair? Ele fala, suponho, né? E já era, né? Não tem como responder a isso, né? Aí Jesus toma a palavra novamente e agora faz uma coisa que deixa qualquer camponês ali do Oriente Médio assustado, né? Porque Jesus faz uma coisa que ninguém não se vê. Não se vê lá no Oriente Médio, né? Criticar a hospitalidade de alguém. E é interessante como os autores eles colocam, né? De que com o quanto isso assusta, né? Porque o que é mais comum de se ver, o que é comum de se ver é o anfitrião julgar, né? Dizer assim, isso aqui não foi indigno de você, da sua presença, por mais que seja um banquete, ele vai sempre colocar como algo ruim, né? Não foi digno da hospitalidade de um hóspede tão importante como você.
E o hóspede, vai dizer o seguinte: não, isso foi maravilhoso, ainda que seja um pão do mês passado. Ele, não, foi um banquete especial, foi a melhor água que eu tomei de todo o Oriente, né? Jamais você vai ver um hóspede criticar a hospitalidade de um anfitrião. E o que acontece é que Jesus realmente critica e mostra que o fato de Simão ter ignorado aquilo, Jesus via como um erro dele. Né? Ele diz assim: olha, você não ungiu minha cabeça com óleo, ela derramou perfume, você não beijou os meus pés, ela não para de beijar os meus pés, né? Você não me deu água para lavar os meus pés e ela está chorando, molhando os meus pés e está enxugando com seus cabelos. Né? Então aí a gente tem a crítica à hospitalidade de Simão, né? Uma coisa que incomoda, e também louvar as ações de uma mulher diante de homens. Né? Acho que isso nem precisa dizer o quanto deixaria em choque, né, as pessoas ali. E, novamente, né, um paralelismo aí. Você não ungiu minha cabeça, mas ela derramou perfume nos meus pés. A gente vê esse antitético aí, né? A segunda linha é uma oposição à primeira. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. E aí acontece, né, um problema teológico, né? É que os católicos, principalmente, vai dizer que ela foi perdoada porque ela amou muito. Mas aí, novamente, nós temos o paralelismo, ele resolvendo esse problema, né? Nós vemos na parábola dos dois devedores, perdão vem primeiro, a reação agradecida de amor vem depois. Na estrofe final, né, da história, né, nós vemos novamente, o perdão vem primeiro, a reação agradecida de amor vem depois. Então, a explicação, né, dos Snodgrass é que algum acontecimento anterior gerou a atitude da mulher, né? E esse acontecimento provavelmente foi uma pregação de Jesus, né? E as ações dessa mulher, elas são em resposta a esse acontecimento anterior. E o texto grego usa o perfeito passivo, né? Os pecados dela lhe haviam sido perdoados. É como se fosse uma ação presente que resulta de uma ação passada. Pronto. Termina esse ato, a gente vai para a conclusão. Novamente temos 3 personagens aí, e a gente fala, né, que ou as pessoas falam sobre Jesus, né, quem é esse que até perdoa pecados, né? A mulher, ela é misericordiosamente despedida, não foi a fé, não a demonstração de amor que a salvou, né? Jesus diz, vai em paz, tua fé te salvou. Não foi a demonstração de amor que a havia salvo, mas a fé que ela possuía. E aí eu vou encerrar, mas eu queria ver o que a palavra ela nos tem a dizer. Nesse livro, né, Ibn al-Taib, ele afirma que Jesus aceita o convite com a intenção de que Simão aceite o arrependimento e perdão da mulher. Né? Então, Jesus, sabendo, né, tudo que iria acontecer, né, e depois da pregação que ele havia tido, ele aceita o convite de Simão para mostrar para ele, para que ele aceite o arrependimento da mulher. E Simão, como a gente viu, ele está mais preocupado em tratar Jesus como um falso mestre do que em aceitar o perdão da mulher. Então Jesus aqui ele parece estar redefinindo quem era o verdadeiro Israel. Né? O verdadeiro Israel não era aquele que mantinha ainda aquela ideia de nós contra eles, mas aqueles que se humilhavam, aqueles que derramavam perante Deus. Esse senhor aqui é o Snodgrass, que é o autor do livro Parábolas de Jesus. Ele fala que o fato da parábola falar sobre perdão de dívidas, né, é retomar o assunto do ano do jubileu. É como se Jesus fosse dizer para confirmar a pregação dele a Simão, dizendo assim, o processo de cancelamento de dívidas começou. E a reação daquela mulher, ela pode ser entendida como parte da celebração do ano do jubileu, né? do ano do cancelamento de dívidas. E esse processo de cancelamento de dívidas começou. Agora eu estou redefinindo o que é ser um verdadeiro Israel, o que é ser verdadeiro Israel. Israel agora são essas pessoas que estão comemorando a Páscoa. Se você, o jubileu,
Se você não aceita a reação da mulher, se você ainda está preocupado com os pecados dela, né, é porque você está agindo como os samaritanos, né, que não aceitam que não aceitavam e que perseguiram os judeus quando eles voltaram para a Terra Prometida. E isso me faz lembrar muito desse senhorzinho aqui, que é o N.T. Wright, né? Esse senhor foi o meu processo, o meu estudo durante a quarentena, né? E ele fala, é magnífico a gente usar ele para tentar interpretar essa parábola, né? Em Levítico 26, né? Pegando essa parte do ano do jubileu, do ano do cancelamento de dívidas, né? E até mesmo para a parte apologética dessa parábola, que eu quero usar ele. Então, eu vou usar ele para duas coisas. Para tentar explicar melhor a parábola, né? Explicar mais, né, a parábola, e para fazer a parte da apologética no final já. Em Levítico capítulo 26, mostra que o exílio de Israel seria uma consequência direta deles não obedecerem às regras para as festas, né? E principalmente para o ano do jubileu, o ano do descanso da terra, todas essas coisas, né? E a gente vê que as festas, elas não eram apenas somente cultural, mas elas eram importantes também para todo para Israel permanecer na terra, para o sistema de culto, né? Era tudo político e religioso, funcionava as festas, né? Em Isaías 61, Isaías 61, versículos 1 ao 9, a gente vê a descrição do fim do exílio. E a descrição do fim do exílio é uma descrição de comemoração novamente da festa do ano de jubileu. E não é por coincidência que Jesus, quando chega não no templo, né, na sinagoga, ele lê esse verso, né, para dizer que estavam falando sobre ele, para dizer que o N.T. Wright, ele vai dizer que os judeus, eles voltam para a Terra Prometida, mas eles permanecem com a mentalidade de que eles estão nessa situação de serem dominados, né, de serem dominados por outras nações, porque eles descumpriram, eles foram incapazes de seguir a lei de Deus, eles foram incapazes de obedecer a Deus. E era como se houvesse uma noção para os judeus do primeiro século de que eles estavam vivendo o meio da história, em que o exílio parece não ter chegado ao fim ainda, ou finalmente ao fim. Eles estavam novamente na terra, mas aquela terra não era deles, estava sendo dominada pelos romanos, ou por vários outros povos. Então eles estavam aguardando o Messias para dar fim a esse exílio. E quando Jesus vem e lê Isaías, ele está dizendo, olha, podem comemorar o jubileu, o Messias chegou, o fim do exílio acabou, né? O que Jesus vai dizer ao fariseu, nesse caso, é dizer que nele o exílio teve fim e estava começando o cancelamento das dívidas. Ele estava agora recontando a história de Israel, não pela perspectiva dos fariseus, não dizendo, olha, não é a perspectiva dos fariseus era isso, né? Jesus, o Messias viria para acabar com seus inimigos, para fazer um nós contra eles, né? Os samaritanos serão expulsos daqui, os romanos serão expulsos daqui, e nós vamos ter essa terra para nós e seremos novamente o centro do mundo, vamos dizer assim. E Deus finalmente voltará para a terra, né? Ou se voltará para Jerusalém, né? E Jesus vai dizer assim, não, eu estou agora recontando a história de Israel, eu estou reinterpretando a história de Israel. Não é mais o nós contra eles, mas esses aqui, ó, esses que entendem que houve o cancelamento da dívida, eles que são o verdadeiro Israel. E quem está agindo como os samaritanos, que estão se opondo à volta de Israel à terra prometida, são vocês, os fariseus, que não recebem essas pessoas como verdadeiras filhas de Deus. Jesus vai comunicar ao fariseu que nele o exílio estava terminando e ele agora estava contando a história de Israel. Nesse sentido, pode ser que a atitude da mulher fizesse parte da celebração inerente à mensagem de Jesus. O que a mulher está ali fazendo, né? A ação dela, desatar os cabelos, de chorar aos pés de Jesus, de se humilhar aos pés de Jesus. Essa é a comemoração do cancelamento de dívida, né?
E a mensagem de Jesus de que o ano de jubileu começou, o perdão estava sendo distribuído, o Deus de Israel finalmente voltou para casa, né? E a gente entende aqui que pela parábola, né, os dois foram perdoados. Né? Os dois houve o é como se assim, o jubileu inaugurou, começou. Há cancelamento de dívida, mas o verdadeiro Israel, ele vai agir como aquela mulher, ele vai amar mais. Essa é uma das interpretações. E o que eu queria... Existem outros livros, né? Tem o Craig Blomberg, ele faz não sei se vocês estão vendo o livro aí, ele tem um livro pregando as parábolas, e ele faz outras aplicações e interpretação que são poderosas, assim, sobre essas parábolas também de Jesus. Mas eu aqui estou fazendo essa junção aqui com o N.T. Wright. Uma outra coisa que ele fala, né, o N.T. Wright, é que alguns historiadores acusam os evangelistas de inventarem a história de Jesus, né? As parábolas, elas demonstrariam isso, né, que Jesus, ele disse algumas frases, algumas coisas soltas, e os discípulos posteriormente inventaram a história ao redor disso, né? E é por isso que os apócrifos, eles seriam as melhores fontes, né? Pois eles mostram os trechos da fala de Jesus e eles inventam pequenas anedotas. O que é que o N.T. Wright faz? Ele inverte isso. Ele vai dizer assim, é o contrário, né? As parábolas, elas são pequenas histórias que contam a história maior, a história de Israel. E as pequenas histórias, elas só fazem sentido dentro dessa história maior. Né? E o que é que a gente vê na parábola aí do credor e os dois devedores? É uma história, uma parábola pequena, né? Ela fazendo sentido numa história maior, que é a história do Simão e da pecadora. E a gente tem ainda um mais abrangente, né? Que é a história de Israel. Jesus contando ali na parábola, colocando o fariseu envolvido nessa parábola, contando a história de Israel. É por isso que os apócrifos, eles não são melhores fontes. E os evangelhos, sim, porque os evangelhos, ele contam a história completa. E os apócrifos seria essa história mal contada.